cara morava na rua 57, eu moreno. Eu falei assim, Roberto, dá pra vocês ganhar um dinheiro, tem uma peça na Santa Casa abandonada. Um dia o Wagner falou assim, Roberto, tô precisando de dinheiro. Fui embora, fui pra casa, aí eu tava dormindo, aí chegou, foi gritando com carrinho de mão, eu vi que era o Wagner, pra lá pegar a peça. Aí quando chegou lá na Santa Casa, caixa de remédio, seringa de remédio tem lá. Aí pegou a pé e veio. Ô Roberto, qual canal vou levar? Passou pra mim? Não, Roberto, vamos levar passou, você tá mais perto. Aí acabou de chegar, empurrando o carrinho bom lá no corredor de casa na rua 57, jogou ela no chão. Eu corri, foi lá buscar as ferramentas no vizinho. Chegou com as ferramentas pra desmontar ela. Só de mim que eu não peguei no pau, o pau é perigoso. Ele ficou tudo preto, meu dedo na mão. Da mão dessa? Nessa mão aqui, você vê o estado desse dedo, essa mão ficou aqui, ele foi preto. E era todo dia assim, ó. Essa aqui também todo dia, não parava não, todo dia, só fazia isso aqui todo dia, não parava não. Ô ruim, eu falar pra vocês, isso aí causou tristeza e revolta. A vida não tem sentido mais, acabou a vida da gente. A coisinha dele é aqui na raiz, né? Uhum. A mudinha dele é abacaxi, você sabe, né? Sim, sim. É da família Bromélia. Ai, gente, é bonito demais. Não, que isso, dona Lu, é abacaxizinho. Eu tenho outro lá na frente. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso, dona Lu. Tá bom. E eu tive contato com ele. Eu lavei, pegou no Davaí, levou um pouquinho para casa, pôs no chão do quarto. Aí lavei a casa tudo limpinho, né, na minha mente. Isso foi na quinta-feira que levou, na sexta lavei a casa. Aí quando foi no domingo, tava quase todo mundo, quase sabendo tudo como o que era, né? Uhum. Aí nós conversando, minha irmã já com o pescoço tudo queimado, horrível. Aí nós saímos procurando, né? No pé dos trem, olha, assim, no escuro, apagou a luz. Assim como bem no pé dos trem, a gente viu um pontinho brilhando. Aí, minha inocência, sempre tem um paninho, limpar fogão, tirar poeira dos trem. Peguei esse paninho e molhei. E fui. Aí sunguei as caixas de som, mas brilhava assim, sabe? Uhum. Aí eu fui catando com pano e fui lá na pia, lavei, torci, igual você tá limpando o fogão. Sim. Sabe? Voltei, catei com esse pontinho todinho na minha mente, aquilo ali, aí limpei, acabou. O forro da mesa, onde a Leide pôs a mãozinha assim. Ele ficou igual que tivesse pegado uma gilete, cortado ele todinho assim. Aí no outro dia, tomou o café, eu juntei ele e fui jogar o farol do pão fora. Quando eu fiz assim com ele, foi soltando os pedaços. Porque muita gente não entende, os de fora, né? Porque a família toda contaminou. Não. A gente, o Davi comprou a fonte que continha o SES, ficou com ela dentro de casa e a gente ia lá visitar. Aí ia para casa do outro, aí foi espalhando a família toda. Aí a gente foi ligando uma coisa com a outra, cada dia uma ia pior, sabe? Isso aqui, 19 gramas. Essa foi a quantidade de césio-137 que gerou 6.000 toneladas de rejeito radioativo e 4 mortes em 1987. A pequena quantidade desse isótopo, produto da fissão nuclear do urânio-235, foi responsável por causar o maior acidente radiológico do mundo.
Para conter a contaminação, famílias foram desalojadas, objetos enterrados e lotes concretados. Já não era mais possível ter a vida e os bens de volta. E para tentar compensar as perdas de alguma forma, o último recurso de diversas pessoas foi procurar o Poder Judiciário. Em um caso que chegou aqui, ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ condenou o governo de Goiás a pagar danos morais e materiais aos herdeiros de um lote após terem o terreno onde residiam concretado por ter sido seriamente comprometido pela radiação emitida pelo Césio 137. A área deve permanecer assim por 150 anos. Para ressarcir os prejuízos causados pelo trágico acidente, o Reinaldo de Oliveira, advogado dos autores, acompanhou todo o processo e vai explicar agora para a gente como foi esse caminho. Reinaldo, bem-vindo aqui ao Último Recurso. Obrigado, é um prazer estar aqui. Como que o senhor conheceu, né, os autores? A dona Eunice, mãe do Roberto, que vimos aqui no programa, é uma das autoras da ação. Como você a conheceu e também os familiares dela, os demais autores? Deixa eu te falar, eu não conheço nenhum, por incrível que pareça. O que aconteceu? Na época, eu e o doutor Gilberto Prates abrimos um escritório e o doutor Gilberto tinha uma irmã que morava em Goiânia. Aí ele foi visitar essa irmã e essa irmã conhecia um dos autores da ação, que parece que seu Eureliano, e apresentou o doutor Gilberto para ele. Aí ali o doutor Gilberto pegou a causa e tal, fez as procurações, o pessoal assinou, então ele que manteve o contato. E eu soube que teve uma ampla cobertura da imprensa, né? E foi um caso até de repercussão mundial, acho que comparável só a Chernobyl. Eu era repórter da TV Brasil Central, que é uma emissora estatal aqui em Goiânia, e fui escalada numa manhã para ir a Brasília acompanhar o governador do estado, Henrique Santilo, numa audiência que ele teria lá no Ministério de Brasília. Na época a gente não tinha telefone celular, nós saímos cedo. Lá em Abadiânia, eu parei no posto de gasolina e liguei para a emissora para confirmar horários, essas coisas, e fui informada que o governador tinha cancelado a ida a Brasília porque tinha tido um problema aqui em Goiânia. A primeira informação que surgiu era de que uma família tinha sido contaminada e que eles supunham que fosse algum alimento que eles tivessem comido e que esse alimento pudesse estar contaminado. Depois eu encontrei com uma colega minha, a Miriam Tomé, e a Miriam me contou que naquele dia de manhã, nesse dia que eu fui para Brasília, ela foi fazer uma pauta dessas que você faz eventualmente na área de saúde, né? Vacinação, alguma coisa assim. E ela chegou lá, o secretário de saúde, o Antônio Faleiros, disse para ela que ele não poderia falar com ela porque ele tinha recebido uma ligação do governador pedindo para ele descobrir o que tinha acontecido, que uma família estava contaminada e que ele ia ver o que era. E a Miriam foi junto. E ela então foi uma das primeiras pessoas a encontrar famílias, essas pessoas que estavam contaminadas, gravou entrevista com elas, até então ninguém sabia do que se tratava. Quando foi neste dia à noite, à tarde, me parece, alguém teve a ideia de procurar lembraram que tinha um funcionário da Universidade Federal de Goiás e que ele tinha um contador Geisha. E aí resolveram chamá-lo para ir lá na vigilância sanitária, porque dias antes, a Gabriela, que é uma das vítimas fatais do acidente,
A Gabriela tinha deixado um saco de linhagem lá na vigilância, porque ela teve a percepção de que o que tinha feito mal para a família, para a casa dela, era aquela peça. E ela, portanto, ela tinha levado a peça para a vigilância sanitária. O irmão dele pegou um farelinho, pôs no corpo, aí deu ferido. Ela queimou as pessoas. Aí só resolveu levar lá para a vigilância sanitária. Veio para a vigilância sanitária examinar para saber, para a gente sarar logo. Por casualidade, um amigo me ligou no dia 29 de setembro e ele me disse que um médico que gostaria de falar comigo do Hospital de Doenças Tropicais, que ele tinha 11 pessoas internadas com vômito, febre, diarreia e epilação, que é a perda de cabelo. E levantou-se nessa reunião, desse jantar, se eu poderia ser radiação ou não. Eu disse a ele, era por volta de umas 7h30 da manhã do dia 29, que eu não acreditava que Goiás teria material radioativo para isso. Isso era caracterizado numa linguagem técnica de proteção radiológica ou na área médica como síndrome aguda de radiação. Isso significava que as pessoas, se isso ocorresse, as pessoas teriam recebido dose muito alta de radiação. E aí ele perguntou se eu poderia falar com o médico do hospital. Eu falei, logo em seguida o médico me ligou e ele relatou a mesma fala que esse colega, esse Dr. Jadson de Araújo Pires, disse sobre isso. E que eles culpavam um cilindro, eles chamavam de peça, que estava na vigilância sanitária, que é o mesmo centro de assistência ao radioacidentado que é hoje. Lá era a vigilância sanitária. E perguntou se eu poderia verificar se isso era radioativo ou não. Eles me conseguiram um detetor específico chamado um cintilador, que ele é muito sensível, ele não mede taxa de dose, mas ele tem uma resposta muito rápida em detectar a presença de material radioativo e é muito preciso, né? Eu fui até o local onde é o centro de assistência hoje e aproximadamente uns 70 metros o detetor ele começou a oscilar muito e ele não conseguia fazer uma medida corretamente. E esse detetor é muito seguro. Isso significava duas coisas, Samantha. Ou eu estava na presença de uma fonte de radiação muito intensa, ou o detetor estava com defeito. Pegamos um segundo detetor, testamos o detetor, estava funcionando normalmente. Quando eu voltei no mesmo local, com ele ligado já, nem foi por casualidade, da primeira vez ele ligado, havia um caminhão de um corpo de bombeiro, um comando do corpo de bombeiro, com três, um sargento, um soldado e um cabo. E ele estava saindo com esse cilindro, estava em cima de uma cadeira do pátio, onde é o estacionamento hoje daqueles carros, onde estão os carros lá hoje. Ele estava saindo com o cilindro e disse o seguinte: não se preocupe, doutor, isso aqui é um vazamento de gás, eu vou jogar o cilindro no rio Capimpuba. Eu falei para ele: olha, isso não é gás, e a uma certa distância, havia ainda 8% do material radioativo, né? Eu convenci ele para deixar no mesmo local e solicitei ao superintendente da polícia, da vigilância sanitária, que evacuasse o prédio, até eu saber o que seria. E eu me recordo que foi uma confusão muito grande, você retirar todo mundo, evacuar a população, isolar parte do quarteirão, e perguntei aos dois veterinários que me receberam quem havia levado o material, esse cilindro, desse local. E ela me falou que era uma senhora junto com um catador de papel da rua 26A, onde é o Ferro Velho 1. Eu disse, eu poderia me levar lá, e eu fui até o local. No quarteirão todo, ele já dava sinal que tinha material radioativo acima do limite da radiação natural, como estamos aqui. E quando eu cheguei no depósito, por volta de umas 9 horas, 9 e pouco da manhã, eu já não conseguia medir e perguntei a dois catadores de papel onde eles haviam tirado esse material. Eles disseram que tinham comprado, 2 rapazes da rua 57 haviam vendido esse material para eles, né? E eles compraram e deixaram no local. E eu perguntei de onde, você sabe de onde foi retirado? Ele falou, sei, é na rua Tocantins com a Paranaíba, numa clínica de raio-x. Eu conheci o Instituto Goiano de Radioterapia, tinha uma fonte de cobalto e uma de césio. E conheci os donos, inclusive o físico, que era um colega também. E eu encontrei um deles, o chefe deles, e perguntei o que havia acontecido. E fazia muito tempo que eu não ouvia. Ele falou, nós transferimos
a fonte de cobalto com autorização da Comissão Nacional de Energia Nuclear para uma nova clínica e deixamos a fonte de césio no local que podia ficar, que já estava autorizado. Só que nesse meio tempo, houve o terreno era do governo do estado, da Santa Casa, e aí houve um processo judicial para que o Instituto saísse do local. E ocasionou uma demanda jurídica e eles começaram a sair e deixaram a fonte de césio sob vigilância. Só que nesse meio tempo, entre eles mesmos, foram retirados da vigilância do prédio. E ali todos esses catadores de papel, os pequenos os garotos que andavam pela noite dormiam por ali, e dois deles, o Roberto e o Wagner, que trabalhavam com sucata, lá evidentemente que acendeu a luz. Vou pegar esse cabeçote. Aí entraram em contato com a Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CNEM, que é a responsável pela fiscalização de equipamentos radioativos. E aí, nessa noite desse dia, chegaram alguns técnicos da Comissão Nacional de Energia Nuclear, entre eles o professor Rosenthal, José de Júlio Rosenthal. Ele chegou nesta noite a Goiânia. E no dia seguinte, Goiânia já estava transformada, né? Aí foram as cenas mais impactantes que a gente começou a ver, né? Não foi difícil chegar até eles. Então, nesse primeiro dia, eu recolhi 26 pessoas do Ferro Velho 1, Ferro Velho 2 e da parte da Rua 57. Foi estabelecido, logo após a conversa com o secretário de Saúde, nós fomos até o governador. Na época o governador Henrique Santilli era um médico e ele entendia muito bem de radiações. Na hora ele percebeu a gravidade e ali foi estabelecido o protocolo e procedimento que o antigo estádio olímpico seria chamado barracas para levar essas pessoas, isolar essas pessoas do convívio com ele, porque ia contaminar. As pessoas que estavam com algum tipo de contaminação perceptível foram levadas para o Hospital Geral de Goiânia. Aí eles montaram um esquema de detecção de radioatividade no ginásio de esporte, que fica no centro de Goiânia, perto, inclusive, de onde era a casa dos catadores, né, para onde foi levada a peça, onde foi aberta a peça. E lá no ginásio as pessoas iam para fazer a avaliação, para passar pelo detector de radioatividade, e aí dali eles faziam a triagem das pessoas. Ou ia para o hospital, ou ia para uma casa de descontaminação, ou a pessoa era liberada. E aí eles começaram a ir. Além disso, então o ginásio de esporte ficou uma cena triste de ver filas e filas do lado de fora e as pessoas entrando e sendo triadas. Um vai para cá, outro vai para lá, né? Essa é uma das imagens assim que a gente viu que tinha algo realmente acontecendo. Eu não me sinto culpado porque realmente eu não sabia de nada. Eu só me sinto triste porque, de uma forma ou de outra, eu prejudiquei toda a minha família. Desde cedo que os repórteres montaram plantão em frente ao Hospital Geral do Inhampes de Goiânia. Na porta do hospital estava estacionada a ambulância que iria levar mais 4 pessoas contaminadas. Quando liga a televisão já estava tudo estourado. Eles falando que podia ser e tal. Aí menina desgramei a chorar, que nada fazia eu calar. Aí já abracei com esses meninos um do lado do outro. Aí eu pus a Leide bem no cantinho, assim, no meu braço, né? Aquele ponto que ela passou à noite na parede era o ponto mais contaminado que tinha dentro da minha casa. Aí nós, volta de 4 e pouquinho da manhã, bateu no portão. Aí a cama era bem assim, aí eu olhei pela janela, tinha um ônibus enorme da polícia no portão. Já era eles passando, recolhendo as famílias, né? Para tirar das casas contaminadas. Aí lá nós fomos para o Estádio Olímpico. Aí de lá que eu me separei da Leide. Foi na medição que descobriu que ela tinha que ir para o hospital, não podia ficar lá comigo.
e eu sem saber aonde que ele estava. Quando eu fiquei sabendo, ele já estava embarcando no aeroporto para o Rio de Janeiro. Aí eu fiquei louca, porque eu pensei, a lei estava bem, o Ivo bem, que o problema do Ivo era só aqui, ó, formando a bolha e na perna, né? Teve que ir para o Rio de Janeiro muito a sério. A Leide, a única coisa que ela mudou foi que a boquinha dela foi roxeando, que ela ingeriu, né? Iniciou-se os procedimentos de tratamento deles, né? As pessoas que estavam contaminadas eram pessoas simples, humildes, né? Ou seja, um próprio banho ali foi dado neles com sabão neutro, né? Descontaminados externamente, internamente estavam contaminados, e foi escolhido um hospital aqui do setor aeroporto, próximo ao centro de assistência rádio acidentado, que é o Hospital Geral do INAMPS, né? Para o terceiro andar, para abrigar essas pessoas que foram todas contaminadas. Por que foi escolhido esse local, esse terceiro andar? Porque a pessoa irradiada, altamente irradiada, ele é uma pessoa imunodeprimida, então ele tem que ser isolado. Qualquer vírus, qualquer bactéria, qualquer gripe, ele não tem imunidade. E ali iniciou toda a parte do acidente de Goiânia e a comissão passou a gerenciar todos os aspectos. No dia 30, praticamente, e o dia do dia 1º, nós, praticamente aqui, quase 400 técnicos da comissão já estavam dentro de Goiânia. Para conter a contaminação do césio, né, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEM, começou com o processo de retirada das pessoas das residências. Mas não só isso, também de medição dos locais, retirada dos objetos pessoais e até de demolição de determinadas casas. Um exemplo é a casa da Rua 57, que originou o processo que veio parar aqui no STJ. Tanto o Ferro Velho do Devair quanto esse terreno da Rua 57 tiveram que ser concretados por 150 anos. E essa família, né, do processo perdeu o único teto que tinha. Então vamos lá, contra quais instituições e pessoas, né, tanto o senhor quanto o Dr. Gilberto entraram e por quê? Olha, nós entramos contra a Comissão de Energia Nuclear, o Estado de Goiás, o IPASGO, e mais umas pessoas lá que faziam parte, que eram dona do Instituto Goiano de Radioterapia? Isso, entramos contra os sócios. Só que o juiz rejeitou. Ele rejeitou a comissão, a Comissão de Energia Nuclear, né? Porque devido à prescrição, houve a prescrição com base no decreto 20.910 de 32, que prescreve 5 anos qualquer ação contra a União. E os outros, ele falou que não tinham pertinência com a situação, né? Ou seja, eles não tinham culpa. E assim ele excluiu as outras pessoas e ficou só o Estado de Goiás, que a Justiça entendeu que o Estado de Goiás, para ele não cabia a prescrição, porque ele atuou tipo uma desapropriação indireta, que aí a prescrição já é de 10 a 20 anos. Entendi. E aí, até mesmo eles tendo sido excluídos, né, não responsabilizados nesse processo, como é que você abordou a questão da responsabilidade das empresas que originalmente possuíam o equipamento radioterapêutico, né? No caso, o Instituto Goiano de Radioterapia, não é mesmo? Eu fundamentei na responsabilidade objetiva. Ou seja, você não procura a culpa. Você não vai buscar se a pessoa é culpada ou não. Ou seja, ela tinha esse objeto, ela tinha o dever de guardar. Se ela não guardou, não vamos dizer que é porque a pessoa retirou aquilo de dentro das ruínas do prédio dela
que ela não tem a culpa. Então, a responsabilidade objetiva, a parte, né, no caso, os autores, ele não tem o ônus de provar a culpa dos donos desse objeto. Contudo, o juiz assim não entendeu e excluiu esse pessoal. Então, vamos até explicar mais ou menos isso, porque quando a gente chega nessa parte, a gente fica até um pouco confuso. Tinha o Instituto Goiano de Radioterapia, que ele estava ocupando aquele espaço, não é? E depois eles saíram e logo depois o IPASGO comprou o terreno. E como é que ficou essa questão? Me explique. O IPASGO comprou o terreno, mas ele não foi responsabilizado. Porque, segundo o Poder Judiciário, ele não tinha responsabilidade por aquilo ali. A responsabilidade era do Estado de Goiás, né, que o IPASGO pertencia, né, é vinculado ao Estado de Goiás. Então, ele retirou o IPASGO e deixou só o Estado de Goiás. Certo. E quais foram os principais argumentos apresentados também em favor das vítimas? Foram principalmente o dano, né? O dano físico, psicológico, o dano patrimonial, né? Porque de repente as pessoas tinham casa, elas tinham casa e de repente ficaram sem casa, sem os móveis que guarnecem a casa, ficaram sem ter onde morar, entendeu? Então, foram esses os argumentos usados, né? E os argumentos jurídicos, né? Foi o da responsabilidade civil, do Código Civil de 1916. Né? Nessa época vigia o Código Civil de 16. Só não me lembro mais os artigos desses códigos, né? Mas foi com base no dano extracontratual. Aí até para deixar claro aqui, o senhor disse que a CNEM não poderia ser responsabilizada porque já tinha prescrito, né? Já tinha passado o prazo. Exato. Quando que vocês entraram com a ação? Até para a gente saber, vocês entraram um tempo depois que o acidente aconteceu, não é isso? 10 anos depois. Só que nós entramos tudo com base na prescrição que o Código Civil, para esse tipo de dano, ele preconizava 20 anos para prescrever. Ocorre que o juiz deu essa prescrição com base em 5 anos, né, por causa daquele decreto que eu te mencionei, que é o 20.910 de 1932, né, que as causas contra a União, suas autarquias, prescrevem 5 anos. Então, até pegando um gancho com o que o senhor falou, como que a demolição das casas afetou as famílias, emocional e financeiramente falando? Todos esses custos, eles foram objeto de pedido de indenização? Todos os custos com a perda da casa, a demolição dos objetos, eles tinham no terreno também umas casinhas, alguns quartos que eles alugavam para complementar a renda. Tudo isso foi pedido e foi dado, tá? Foi concedido. Emocionalmente, né, como eu te digo, eu fiquei distante, não conversei com nenhum deles até hoje, mas segundo o doutor Gilberto Prates, que depois conversou com ele, disse que era assim, um estado assim, de desânimo, que eles não acreditavam quando ele foi para pegar as assinaturas lá, a procuração, que eles não acreditavam na justiça, que eles achavam que isso não ia dar em nada. Realmente era um momento desolador, a pessoa pensa isso mesmo, entendeu? E eram as pessoas chorando, sem amparo. Tava um pouco, praticamente o Estado foi terrível nesse ponto, o Estado foi um bocado omisso. As 4 pessoas que morreram, elas tiveram esse contato direto.
que foram os 2 funcionários do Ferro Velho, os 2 que ajudaram a Gabriela a levar a peça da casa dela para a vigilância sanitária. E a própria Gabriela, que teve a percepção, né, a sensibilidade de entender que o problema era naquela peça, e a sobrinha do Devair, que era vizinha, que é a Leide das Neves, que tinha 6 anos de idade, que se encantou e foi brincar. Depois a mãe dela deu para ela um ovo. Só vai comer o ovo, é, Leide? Com as mãos sujas do pó, ela pegou o ovo, comeu, então ela engoliu o Césio. Então foram as pessoas que morreram. Por que essas pessoas que faleceram? Eles receberam uma dose de radiação muito grande e foram comprometidos alguns sistemas básicos do organismo dele, né? Então, síndrome aguda significa o seguinte, irradiar vários órgãos ao mesmo tempo, assim como a menina, né? Que o grande problema da contaminação dela é que ela ingeriu uma parte, né? Ela era uma fonte ambulante. Quanto que ela mediu? Ela tinha incorporado na época em torno de 100 miliquiri. Era muita coisa. E como é que a senhora ficou sabendo que ela faleceu? Olha, eu me lembro que foi, primeiro que eu recebi a notícia foi da minha cunhada, né, da Maria Gabriela. Foi por volta de meio-dia, 1h por aí. Foi 2 pessoas lá no FEBEM e me fechou numa salinha lá e me falou. Aí quando foi por volta de 7 e pouco da noite, eles me chamou para essa sala de novo. Aí quando eu entrei, já tinham os médicos que acompanhavam a gente, já estava todo mundo lá, enfermeira e tal. Aí sei que me aplicaram a injeção e aí começaram a falar. Tá? Aí na hora eu ainda achei que eu estava brincando, que não era verdade. Ou a outra hora vinha na minha mente que era outra pessoa, eu estava confundindo que era a Leide, porque não tinha como pensar que ela ia morrer. Ela estava bem. Eu não sabia do grau da radiação, que era muito forte, ninguém falava para mim, né? Talvez se eu tivesse me preparado antes, seria mais fácil, mas não me preparou, não sabia. Então teve um momento de eu pensar, não, está confundindo. Foi outra pessoa que morreu e está falando que foi ela. Mas, infelizmente, tinha sido ela mesma. Aí o pessoal daqui me perguntou, quando ia demolir minha casa, eles mandaram me perguntar se tivesse como tirar alguma coisa, o que eu queria. Aí eu falei que era as fotos dela. Aí eles conseguiram descontaminar, fizeram um processo muito rígido, aí me devolveram elas. Boa, tudo bem? Tudo bom? Vou trazer uma coisa aqui pra você que eu acho que você vai gostar. Isso. A gente trabalhou lá pra conseguir pegar essas fotos pra você, tá? As outras estão aqui. Essa é a Leide? É. Eu vou mostrar aqui que é a Leide. E o que ela tá segurando? É os bichinhos de pelúcia. E quando é que foi tirado? Parece que foi bem... Até hoje, até a hora que eu fico assim pensando, e uma coisa assim na minha mente, que eu passei 8 anos sem engravidar, né? Engravidei dela. Menina, foi só felicidade, sabe? Então é que eu fico assim pensando. Aí ela nasceu e eu louca para registrar antes dela perder os primeiros dentinhos. Não queria levar ela para a escola.
queria curtir ela mais. E as pessoas falavam, essa menina é muito inteligente, você tem que ir na escola, está perdendo tempo, eu quero curtir ela mais. E todo final de semana, tinha um rapaz que ia lá em casa, eu pagava um pouco de foto e ele tirava mais dela, sabe? Sim. Parece que algo já estava... Eu não posso ficar muito, que me dá aquela... vontade de pegar assim nos dedinhos, ver se eu sinto, sabe? Hoje que eu entendo, era Deus já me preparando, né, para aquela vez só para ficar uns tempos comigo. A ambulância que trazia os caixões foi alvejada por pedras até atingir a área dos túmulos. As vítimas chegaram em caixões de chumbo, são caixões enormes para descer isso, toda uma estrutura para carregar esses caixões. E eles chegaram no aeroporto de Goiânia e foram direto para o cemitério, eles foram enterrados no cemitério chamado Cemitério Parque, que fica na região norte de Goiânia. Deve ficar uns 10, 15 quilômetros de distância do aeroporto. E aí foi feito esse cortejo. Só que na véspera, políticos populistas, né, começaram, eles sempre existiram, para agradar o povo ignorante, que estava com medo de eles serem enterrados no cemitério, porque isso ia contaminar as pessoas lá. Eles organizaram protestos dos moradores contra o sepultamento dos mortos lá. E o dia que chegaram a Leide e a Gabriela. Foi uma das coisas mais tristes que eu já vi na minha vida. Porque lá no cemitério, o povo começou a jogar pedra no caixão. Jogar pedra em caixão é algo que eu nunca imaginava ver na minha vida e que nunca mais vi. As pessoas pegavam no cemitério cruzes de concreto e jogavam no caixão. E aí foi uma coisa, a mãe da Leide estava lá, ela já estava, o pai da Leide, eles já estavam numa dor muito forte, a cidade estava um sofrimento muito grande, era um luto muito forte e aconteceu esse episódio. Qual foi o resultado, tanto em primeira quanto em segunda instâncias? Em primeira instância, completamente favorável. Em segunda instância, o juiz, os desembargadores, né, o Tribunal Regional, eles acolheram a sentença, mas fizeram uma modificação quanto à contagem dos juros, né? Dos juros de mora. Eles entenderam que a contagem dos juros de mora teria que ser a partir do trânsito em julgado da sentença. Né? Aí é que teve... Não foi muito positivo aí, na segunda instância. Ao mesmo tempo, estava tendo uma ação civil pública, não é? Que estava rolando. E aí eu gostaria de saber até como é que lidaram com a exclusão da responsabilidade do Estado de Goiás em outras ações, que são essas que eu disse, que estavam rolando e que são relacionadas ao acidente. Esta exclusão realmente não afetou o trâmite das ações individuais ou, de certa forma, afetou? Não afetou porque uma coisa não estava atrelada à outra, né? Mas até o Estado de Goiás tentou usar isso como argumento, né? Um dos argumentos utilizados aqui, quando entraram com recurso no STJ. Mas, no final das contas, o recurso, ele foi conhecido, mas os ministros da primeira turma, eles rejeitaram o recurso. Qual foi o ponto da decisão, do voto do ministro relator, que podemos destacar, né, o ministro Sérgio Kukina, que te chamou mais atenção, assim, nesse processo?
Eu destaco duas coisas. Uma sobre a ação civil pública, a primeira, onde ele disse que a ação civil pública não poderia afetar a individual, porque os objetos delas são diferentes, entendeu? O objeto da ação civil pública visava uma indenização que ia para um fundo para depois distribuir para a coletividade, né? Ou seja, ele falou em interesses difusos. Enquanto o objeto da ação individual, da ação de nossos clientes, era uma indenização por danos morais e materiais, tá? Completamente diferente dos pedidos que estavam na ação civil pública. Esse aí foi um ponto. O segundo ponto é que ele reformou o acórdão do Tribunal Regional quanto à modulação dos cálculos, ou seja, a modulação dos juros. Ele falou que não, que os juros têm que correr a partir do evento danoso de acordo com a súmula 54 do STJ. Então, os cálculos foram feitos a partir disso, senão o pessoal ia ter muito prejuízo, porque o trânsito julgado demorou, certo? Ia ter muito prejuízo. Olá, ministro. Tudo bem com o senhor? Desde 87 que esses autores estão impossibilitados de usufruir, né, daquele terreno e daquele espaço, né? Então isso também acaba pesando em adotar a súmula, não é? Exatamente. E a ideia da súmula, né, passa exatamente por esse raciocínio. Quando é que eu passei a suportar os efeitos negativos do dano que eu sofri? E aí, até tocando num outro ponto, eu vou até usar minha colinha aqui para não falar nada errado, que no seu voto o senhor argumentou que o desapossamento dos autores se assemelhava a uma desapropriação indireta. Como que a demolição das casas e a concretagem do terreno e também o impedimento de utilização, né, deste terreno caracterizam uma desapropriação indireta? Olha, essa ideia de que nesse tipo de ocorrência, né, o que se teve foi uma desapropriação indireta, essa foi uma percepção adotada já pelo juiz de primeira instância. E a meu sentir, com acerto. Né? O juiz argumentou, né, que, tendo aquele terreno dos autores sido alvo de uma camada, da posição de uma camada de concreto, uma camada espessa de concreto, que só poderá ser removida depois de 150 anos, a contar da sua colocação, né, o juiz compreendeu que essa iniciativa do Estado, que foi correta para as circunstâncias, ali está se falando de lixo radioativo, evitar-se eventual contaminação, o juiz compreendeu que esse tipo de consequência implicaria em se limitar por completo à disposição dessa propriedade pelos seus titulares. Então, embora o Estado de Goiás, no caso, não tenha dito: olha, estou desapropriando esse imóvel que daqui por diante será propriedade do Estado, as ações implementadas equivaleram a essa primeira situação, como se o Estado de Goiás tivesse implementado uma chamada desapropriação direta, que é aquela em que ele indica o bem que passará a pertencer ao Estado, município, União, seja qual órgão for. Ele poderá ser objeto de nova utilização para quem esteja adiante na sua titularidade. Como que o senhor avalia que decisões judiciais como essa podem fazer o Estado se preparar e também responder a, enfim, desastres ambientais, radioativos ou radiológicos, como nesse caso, no futuro? Hoje existe, né, uma consciência cada vez maior, ampliada, né, acerca de episódios
como esse. Né? Isso precisa servir de alerta, né? a aumentar a fiscalização, né? Sobre o uso, a destinação desses equipamentos que contenham elementos, né? Perigosos como esses, né? Como o Césio 137. Por fim, né? O STJ pode dizer que no exercício de seu papel enquanto Tribunal da Cidadania, né? Também nesse caso, né? Trouxe, repito, a sua contribuição para a realização da boa justiça. E falta ainda mais alguma etapa no processo? Sim. Entramos com o cumprimento de sentença, fizemos os cálculos, o Estado de Goiás impugnou, mas já deixou um depósito lá, que já alivia, voltou para o juízo, o juízo mandou para a contadoria do tribunal, né, do tribunal, eles já refizeram, atualizaram os cálculos, nós aqui já nos adiantamos, já demos a concordância, falta aí do Estado de Goiás dizer se concorda ou não. Se ele concordar, aí, bom, parabéns, felicidade, a gente encerra esse processo. Certo. E qual é a lição que fica? Olha, a lição que fica é o seguinte, que o Estado nunca pode baixar a guarda. O Estado ele tem sempre que estar vigilante, porque essa falta de vigilância nesses serviços, nessas concessão de serviços perigosos, né, que afetam a saúde da pessoa, se deixar de fiscalizar, sai mais caro depois para o Estado, sai mais caro para a sociedade, sai mais caro para o contribuinte. Né? Ontem o contribuinte já não gastou, porque estamos vendo só essa ação que eu entrei, não sei se tem outras. Né? Então, e a segunda lição, que se pode tirar disso aí, é a paciência, é a justiça, é a última trincheira do cidadão. Então, nós temos que confiar na justiça. Doutor Reinaldo, muito obrigada por participar aqui do Último Recurso. Obrigado. A ação responsabilizava solidariamente a União, o Estado de Goiás e o Instituto Goiano de Radiologia por falhas na fiscalização dos equipamentos radiológicos. O repórter Jaffer Araújo tem mais detalhes. Jaffer, o que o relator, ministro Herman Benjamin, decidiu? Oi, Kátia. O ministro Herman Benjamin rejeitou os argumentos da União, que alegava não ter responsabilidade no episódio. Para o ministro, cabia ao poder público, por meio do Ministério da Saúde, fiscalizar e garantir a segurança dos equipamentos, conforme determina o Decreto 81.384 de 1978. Segundo Herman Benjamin, a falha nesse dever de vigilância contribuiu diretamente para o acidente do Césio 137, em Goiânia.
É considerado o maior acidente radiológico do mundo. E aí as pessoas sempre perguntam, Samanta, a comissão estava preparada para um impacto desse? Evidentemente que não. Nós saímos de dentro de laboratório e passamos a tratar com o público. Esse impacto com os técnicos que trabalham é muito complicado, porque foi um acidente ocorrido dentro de uma cidade, né? Por que foi escolhida a Badia de Goiás? Se estudou várias áreas. Isso aqui era uma cascadeira antes. E aí todos os estudos indicavam que se você deixar uma partícula de césio livre nessas condições do terreno aqui, ele migraria 1 centímetro por ano. O lençol freático aqui é 4,20 mais ou menos, não é? Então é a minha vida dele, ou seja, em 300 anos ele ia chegar até 3 metros. Ele nunca ia chegar ao lençol freático, em condições livres, só que estão tudo armazenados em embalagens especiais. E esse foi um dos motivos aqui tecnicamente escolhido. Quais tipos de rejeito que foram para lá, vamos dizer Todos assim? os tipos de rejeito ali. Ali tem a parte de móveis, tapetes que foram contaminados, as casas contaminadas, por exemplo, a casa da Rua 57, tijolo, solo, tudo, principalmente solo, estava tudo ali, são os locais mais contaminados. E não oferecem risco? Não, nenhum risco, né? Não tem nada, aqui não tem nenhum risco aqui. Está descontaminado, é um objeto histórico, uma relíquia, né, que nós temos aqui, que é o monitor do Daider. Gente, que maravilhoso! Foi usado durante a descontaminação para monitoramento e dosimetria das vítimas. A nossa sede ela é um prédio histórico, porque aqui era a antiga vigilância sanitária, para onde trouxeram a cápsula com césio 137, quando então já se desconfiavam que poderia se tratar de algo radioativo. Nossa unidade, anteriormente a Fundação Leide das Neves, né? Hoje nós temos cadastrados entre as vítimas e seus descendentes 1.555 pessoas. Dessas 1.555, 1.200 quase 1.300 pessoas são constantemente monitoradas. Outras pessoas não gostam, não querem vir, não comparecem à unidade, embora sejam chamadas para vir, né? Mas monitoradas constantemente, anualmente, 1.268 pessoas. Acho que é o nosso grande papel mesmo, de trazer esse conhecimento, desmistificar os riscos, a permanência, né, dos riscos. O desconhecimento foi o que provocou o acidente. Então, eu acho que um dos maiores papéis que nós temos, além de prestar assistência às vítimas, é propagar o conhecimento, porque a gente vai desmistificar aquilo que, às vezes, ainda está obscurecido, a gente vai trazer à população o conhecimento e o risco de prováveis novos acidentes, porque esse elemento radioativo césio, ele estava sendo utilizado para cura de doenças, né? Então ele tem um trabalho muito grande. Hoje o césio ele é utilizado como no meio agrícola, em grandes construções de obras civis, né? Então ele tem um trabalho, os nossos elementos radioativos, né? Eles têm um trabalho, eles têm essa função muito bonita, mas nós temos que aprender a lidar com eles. Nós, população, cada um tem a sua responsabilidade enquanto pessoa, enquanto órgão público, órgãos de fiscalização, de controle, cada um dentro da sua função. Mas pessoalmente também nós temos que ter a nossa responsabilidade, até no descarte de um material como a pilha, né? Como é que nós vamos também cuidar do nosso meio ambiente? Então, eu acho que tudo isso faz parte do nosso papel e é uma preocupação pessoal nossa mesmo.